Boa tarde, alunos. Olá, como vão vocês? Bom, hoje na videoaula nós vamos falar sobre as conjunções. Conjunções coordenantes. Então, para começar, a gente precisa entender o que é mesmo que é uma conjunção, para que serve uma conjunção, né? ¿Qué es una conjunción? Las conjunciones son una clase de palabras vacías de contenido significativo, cuya función es la de servir de enlace entre palabras, entre sintagmas o entre oraciones, y no tiene ningún tipo de incidencia sobre los elementos que unem. Então, a conjunção é uma palavra que ela é vazia de conteúdo, né? Ou seja, ela sozinha ela não tem um significado, mas ela serve para ela enlaçar, para ela relacionar orações. Tradicionalmente se ha distinguido entre conjunciones coordinantes y conjunciones subordinantes. Por eso son tan importantes quando analisamos orações compostas. Então, vocês devem estar aprendendo em português as orações coordenadas e subordinadas. Elas também existem no espanhol. A gente não vai estudar as coordenadas, mas a gente precisa conhecer as conjunções para a gente entender qual é a relação que está acontecendo ali entre as orações, porque senão a gente não consegue interpretar o texto. Los coordinantes, por lo tanto, establecen relaciones entre palavras ou frases según a classificação que sigue. Então, elas vão servir para estabelecer essas relações entre as palavras ou entre uma oração e outra. E aí, elas têm uma classificação, que é o que nós vamos ver agora. Conjunções que são de adição afirmativa. Adição, né, aquela ideia de soma, essa adição é a mesma coisa que adição em português, que nos traz essa ideia de soma, de que está acrescentando alguma coisa. E aí elas se separam em espanhol em afirmativas e negativas. Essas aqui são as primeiras afirmativas que nós vamos ver. I ou então E. Em alguns casos, esse I ele vai ser substituído por E. E aí eu estou explicando aqui, né? O E substitui la Y quando a palavra que lo sigue empieza por la I ou la HI, exceto em ditongos. Então, o que eu estou dizendo ali? Que essa adição afirmativa, a conjunção que serve como adição afirmativa no espanhol é I, né? Cuja grafia é la Y. Mas ela vai ser substituída por E quando a palavra que vem depois, a palavra que sigue, a palavra que vem depois começa com I ou com HI. No final da videoaula eu vou passar alguns exemplos, aí vocês vão entender melhor. Aqui já tem alguns exemplos, ó, de adição afirmativa, utilizando I ou E. Contou, cantou e bailou mucho, né? Então, ali, ó, a conjunção que entra para dar essa ideia de adição é la I. Estudiamos artes e inglês e luego geografia e história. Por quê? Porque antes de inglês começa com I, então eu não posso usar la Y, eu vou usar la E. Também antes de história, a história começa com la H e la I, então eu também não posso usar la Y, eu vou usar la I. Condimentou el pollo con ají e hierba. Nesse caso aqui, por que eu usei la Y? Porque ele começa com HI, mas é um ditongo. Lembra que na regrinha anterior estava explicando que quando é um ditongo aí, o que segue é la Y, porque hierba começa com ditongo.
A próxima conjunção aqui, também é afirmativa, é también. Então, el esfuerzo del equipo fue fundamental en la victoria. El apoyo de la hinchada también. Então, a gente vai ver aqui que o também, em espanhol, ele só serve para confirmar uma ideia afirmativa. Não serve para negativa. Então, vamos ver ali o exemplo. Ó. O esforço da equipe foi fundamental na vitória. O apoio da torcida também. Outra observação que tem aqui também é que também nunca vai seguido de no. Já, como ele só serve como adição afirmativa, ele não vai ser usado com não, né? Porque ele só serve para adicionar uma ideia afirmativa, então não cabe usar não nessa ideia afirmativa. Em português a gente usa, né? Eu também não, né? Em espanhol, essa construção não existe. Agora nós vamos começar a ver as conjunções de adição negativa, adição negativa, que podem ser ni o tampoco. Ni y tampoco refuerzan una idea negada, por lo que suelen aparecer em frases que contêm no. Então, nas frases que contêm no, então, né, não, as conjunções que eu vou usar são ni ou então tampouco. Aqui eu coloquei alguns exemplos, né? A mim tampouco, eu tampouco, que estão ali no quadrinho. Aqui no outro quadrinho em preto. Quando vais a dejar el drama? Hoy no. Mañana tampouco. Então, ele está reforçando ali uma ideia negativa. Aqui também embaixo, no quadrinho grande azul. No viene hoy, tampoco mañana. Aqui eu coloquei esses exemplos, né, para reforçar com vocês essas diferenças entre o também e o tampouco, né? O também que eu uso para uma ideia afirmativa e o tampouco que eu uso para uma ideia negativa. Yo sí, yo también. Yo no, yo tampoco. Então, quando a ideia é afirmativa, eu posso dizer yo también. Se a ideia for negativa, eu vou dizer yo tampoco. A outra, então, de adição negativa é ni. E aí eu trouxe aqui o exemplo para vocês verem como é que ela é usada. No tiene ganas de comer ni de salir a la calle. Não tem vontade de comer nem de sair à rua. Então, esse ni corresponde ao nosso nem, que também é uma ideia de adição em português. Adição negativa. Aqui eu trouxe mais alguns exemplos para vocês entenderem, né? Então, essas, tanto também como tampouco, servem para eu entrar em acordo, ou seja, concordar com a pessoa com quem eu estou falando. Então, eu trouxe aqui, em orações afirmativas. Eu também. Eu estudo espanhol. Eu também. A mim também. A mim me gusta estudar espanhol. A mim também. São ideias afirmativas, com as quais eu estou concordando. Embaixo, orações negativas. Eu não estudo japonês. Eu tampouco. A mim não me gusta lavar os platos. A mim tampouco. E aí, aqui do lado, tem como é que vocês devem dizer, então, quando a gente vai entrar em desacordo, quando eu não concordo com a pessoa. E aí não são essas conjunções que a gente usa, é só para a gente entender qual é a diferença, tá? Se eu digo, eu quero estudar espanhol, e a outra pessoa quer discordar de mim, ela vai dizer, eu não. A mim me gusta bailar. A mim não. Eu não estudo japonês. Eu sim. A mim não me gusta cantar. A mim sim. Mas é importante vocês prestarem mais atenção aqui nesse quadrinho a essas que são de acordo, que são aquelas que têm
as conjunções que nós estamos estudando, tá bom? Eu vou abrir aqui a lanterninha, porque aqui tem mais exemplos. As de adição afirmativas também podem ser chamadas de copulativas, que também dá a ideia de soma, né? De adição. Dando ideia de suma ou acumulação. Então, são i, e ni. Aqui ele juntou a de afirmação com a de negação. Maria e Juan são novios. Ella no tiene ni diamantes ni perlas. Importante aqui, anota que é aquilo que a gente já falou no começo. La conjunción y se convierte en e antes de um vocábulo que empieza com la i ou com la hi. Né? Então, ela vai se converter em e. Aqui tem mais alguns exemplos, né? Toma las riendas de tu vida e triunfa. Porque aqui a próxima letra é la T. La herida se pode complicar e infectar. Porque a próxima palavra começa com i. No hay leite ni café. Então, aqui, como é negativa, né? No hay leite, eu vou usar o ni para concordar. Ni café. Para dar uma ideia de adição. Agora, então, são as atividades. E aí vocês vão usar esses coordenantes, essas conjunções, para completar ali as frases, de acordo com as regras que vocês viram. Tem essa página, tem mais uma página aqui no final. Muito bem, façam a atividade e aguardem que depois eu vou enviar as correções. Hasta luego!